Bom, e agora ouvimos bastante, aprendemos diferentes conceitos, e o que vem pela frente? O que tem a ser feito? Qual é a missão dos conservadores para 2022? De tudo que nós ouvimos, para quê? Qual a finalidade? Então, talvez a palestra mais prática, digamos assim, e que não à toa ficou sendo determinada como a última, nós gostaríamos de receber aqui, com muita alegria, com muita honra também, integrante do Movimento Brasil Conservador, para poder palestrar para nós, trazer bastante informação ainda, o nosso último palestrante, com a palestra mais rica de hoje, um oferecimento também do Grupo Orlando, né, dos patrocinadores, essa é um oferecimento do Grupo Orlando, que por algum equívoco anterior aí não foi mencionado na listagem dos patrocinadores anteriores, mas o corrigimos nesse momento, embora a culpa não seja minha, mas vamos em frente. Me ajudem a receber no palco, para a nossa palestra Missão dos Conservadores em 2022, Maurício Costa. Falar um pouquinho para vocês sobre a missão que nós temos, não só para 2022, mas eu acredito para as próximas décadas. Eu sou presidente do Movimento Brasil Conservador, fundei o movimento em 2016 para 2017, e o nosso movimento ele é um movimento, sobretudo, de trabalho cultural, porque a gente acredita que sim, a política é importante, ela é um meio de ação, mas mais importante do que isso é nós retomarmos os espaços que foram completamente dominados pela esquerda. A gente vê como a mentalidade do brasileiro foi destruída nas últimas décadas. E para as pessoas com mais experiência de vida aqui, é bem claro que as coisas não estão caminhando bem na sociedade. Agora, se nós perguntarmos para os jovens, né, para a maioria dos jovens, vocês acham que a sociedade está melhorando, está piorando, as coisas estão evoluindo ou não? Geralmente as respostas que eu escuto é, não, as coisas estão muito melhores, né? A gente tem uma tecnologia, avançou muito nesse quesito, o meio de transporte, o meio de comunicação, ficou tudo, parece que está tudo melhorando, né? Mas eu pergunto para você, será mesmo que está melhorando? Será que a sociedade está avançando? A esquerda ela vende uma ideia, principalmente a esquerda progressista, de que existe um progresso constante, que a sociedade tem caminhado cada vez mais em rumos melhores, e que aquilo que está ficando para trás era inferior, né? Mas, quando a gente olha para a questão da tecnologia, dos meios de transporte, de comunicação, realmente pode parecer isso. Quando a gente olha para a questão material da sociedade, parece que as coisas estão realmente melhorando. Só que quando nós olhamos talvez para aquilo, talvez não, para aquilo que é mais importante na sociedade, a gente toma um susto, porque a gente se depara com um abismo. Nós estamos caindo em um abismo moral. A relação entre pais e filhos mudou completamente. As pessoas que viveram outros tempos sabem muito bem como era a relação de um pai com um filho, o respeito que existia, a hierarquia, a autoridade que eram os pais. A mesma coisa nós vemos dentro das escolas. Olha a relação, olha o que se tornaram as escolas hoje, a relação entre alunos e professores, né? Eles conseguiram subverter o ambiente escolar, transformando o professor, os pais em opressores e os alunos em oprimidos. É toda aquela ideologia marxista levada para dentro das escolas. Pode passar para nós os slides? Pode passar o próximo. Então aqui, a gente olha um pouquinho para a situação do nosso país e se pergunta, né, será que a gente está num progresso constante, como a esquerda diz que nós estamos? E basta olhar um pouquinho do retrato da nossa sociedade. Tem algumas imagens aqui que retratam muito bem o grande buraco que nós estamos vivendo. A primeira delas mostra a questão da criminalidade no Brasil. Essa imagem ela ficou conhecida, ficou como um ícone dos assaltos, do crime, né? A gente chegou a ter quase 60 mil assassinatos por ano. 60 mil assassinatos por ano. Tem países que estão em guerra civil que não tem tantos assassinatos assim. É claro que, por muito tempo, a mídia escondeu isso de nós, fez parecer como se nós vivêssemos em tempos normais. Mas hoje, quando a gente sai de casa, a gente não sabe se vai voltar, né? Como falaram mais cedo aqui,
O Alan falou mais cedo, você manda... Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe dizia para mim, vai lá, com 6, 7 anos, vai no mercado, busca isso, busca aquilo. Hoje não pode mais fazer isso, porque tu não sabe o que vai acontecer, e não é só nas grandes capitais, é no interior do estado. Eu vivo em uma cidade de 60 mil habitantes, nunca teve assassinatos, crime organizado, e agora começou a ter. Esse ano já foram mais de 10 assassinatos na cidade. Pode parecer pouco, mas para uma cidade pequena que nunca teve isso, é um indicativo muito forte de que a gente está indo para um abismo, né? A segunda imagem mostra um pouquinho do fim das nossas liberdades. Dos últimos 2 anos nós vimos, né, os trabalhadores, aquelas pessoas que tinham a sua banquinha, que tinham que trabalhar durante o dia para colocar o alimento dentro de casa à noite, sendo presos. E ao mesmo tempo, ministros do STF, como o senhor Fachin, proibindo a operação nos morros contra o crime organizado. A gente viu presos sendo soltos por causa da pandemia. Ou seja, enquanto os trabalhadores estavam sendo presos, os presos estavam sendo soltos. Depois nós temos uma imagem que mostra a corrupção financeira. Nas últimas décadas, nós aqui brasileiros vivemos o maior sistema de corrupção da história da humanidade. A gente viu, e todo esse dinheiro, né, que foi roubado, trilhões roubados e desviados do nosso Brasil, não foi simplesmente para sustentar uma vida de luxo, para o Lula andar de lancha, ter uma bela mansão, ter um triplex. Não, foi para eles se manterem num projeto de poder e não sair nunca mais, né? O Brasil, ele foi visto pelo Foro de São Paulo como a galinha dos ovos de ouro. Nós sustentamos todo o projeto de poder deles na América Latina. Depois, o que virou as nossas escolas, né? A sexualização infantil, ideologia de gênero, o que eram antes as escolas, o que nós vemos hoje. Embaixo nós temos o Alan dos Santos e o Daniel Silveira, que mostram o fim da liberdade de expressão. Um jornalista, com o Alan dos Santos, com a empresa dele, levando a verdade, teve a empresa fechada, hoje vive no exílio, né? Nós temos, então, presos políticos, exilados políticos. Quando nós olhamos as urnas eletrônicas, né, eu não consigo dizer que alguma das eleições em que nós votamos que tinham urnas eletrônicas foram justas. Recentemente nós vimos um e-mail do próprio TSE admitindo que um hacker ficou 6 ou 7 meses dentro do sistema eleitoral, incluindo as eleições de 2018. E a gente fica preocupado ainda mais com a resposta deles, né? A gente pergunta, o que esse hacker fez lá dentro do período eleitoral? E eles nos dão a desculpa esfarrapada de que os rastros foram perdidos e que a gente não tem como saber. Ou seja, esse é o retrato do que a gente vive no Brasil hoje, né? Desde o fim das liberdades individuais, desde 60 mil assassinatos por ano, uma crise de corrupção financeira. E além disso, o que mais me assusta não foi só esse mega sistema de corrupção financeira que foi montado. É o mega sistema de corrupção do imaginário do brasileiro, da mentalidade do nosso povo. Eles criaram um aparato de subverter a cabeça das pessoas, como o brasileiro pensa. Eu costumo dizer que ser conservador é natural do ser humano, porque a gente quer conservar o que é bom, e aquilo que é ruim, ou a gente dispensa, ou a gente busca reformar. Só que eles colocaram tantas amarras, o trabalho deles foi tão forte no imaginário do brasileiro, que hoje, muitas vezes, nós mesmos, que nos dizemos conservadores, agimos e pensamos como eles querem. Nós temos atitudes no nosso dia a dia de revolucionários. Pode passar para nós? E aqui, para mostrar um pouco mais ainda sobre esse retrato do Brasil, tem uma imagem que eu selecionei, pode passar para o próximo. Emergências dos hospitais de Porto Alegre estão lotadas. Tá? A gente vê uma imagem ali. Só que se vocês forem reparar a data é 26/8/2014. Então, não foi de agora. Os hospitais, as UTIs, os leitos lotados, não é de agora, não é por conta da pandemia, né? Foi porque eles roubaram, construíram o maior sistema de corrupção financeiro para se manter no poder, sucateando os hospitais. Eu fico me perguntando, imaginem se todo o dinheiro que a esquerda roubou para o projeto do Foro de São Paulo tivesse sido usado para construir hospitais, para leitos de UTIs. Quantas vidas não teriam sido salvas na pandemia? Quantas vidas não teriam sido salvas antes? Então, se alguém deveria ser chamado de genocida aqui no nosso país, com certeza não é o presidente Jair Bolsonaro. Então, essa imagem mostra, né,
essas imagens mostram o buraco que nós estamos vivendo. E a gente se pergunta como que aconteceu, como que nós chegamos nisso? Será que foi por acaso? Pode passar para nós? E aí a conclusão que eu chego é não. Nós não simplesmente estávamos caminhando e caímos num buraco. Nós fomos empurrados para esse buraco, nós fomos jogados lá pela esquerda, porque eles precisam da miséria do povo para que o povo continue refém deles. Eles nos utilizaram como escravos para os seus projetos de poder. Aqui vocês veem a esquerda da América Latina, né? O Foro de São Paulo. Lula, Dilma, Maduro, Boulos, Stedley, toda aquela turma ali que assaltou o Brasil para sustentar o projeto de poder deles na América Latina. Então, esses são os grandes responsáveis pelos frutos podres que a árvore Brasil tem dado. Esses são os grandes responsáveis por todo esse abismo que nós estamos vivendo, por todas as vidas que são perdidas, por toda a subversão do imaginário do brasileiro. Pode trocar para nós? E como nós, conservadores, permitimos que isso aconteça, né? Vocês já devem ter ouvido por aí, eu concordo com isso, nós, cristãos e conservadores, somos a maioria do povo brasileiro. Então a gente pergunta assim, como se nós somos a maioria, a gente permitiu que tudo isso acontecesse? Como nós permitimos que o nosso país caminhasse para esse abismo? E aí eu chego a 4 diagnósticos, né? A primeira imagem, eu coloquei ali o Edmund Burke. O Edmund Burke é considerado o pai do conservadorismo moderno. Ele falou uma frase que eu acho que diz muito a respeito de como nós permitimos que isso acontecesse. Ele falou o seguinte: para que o mal triunfe, basta que as pessoas de bem fiquem de braços cruzados. E foi isso que aconteceu. Por muito tempo, nós que somos a maioria, nós cristãos conservadores, ficamos assistindo a esquerda tomar todos os espaços, a esquerda subverter a cabeça dos jovens, a esquerda entrar dentro das nossas casas sem que nós mesmos percebêssemos. Por quê? Porque nós estávamos preocupados com outras coisas. E aí a segunda imagem ilustra uma família de conservadores. Porque o conservador, isso faz parte do nosso espírito. Eu não queria estar aqui me envolvendo com política, me envolvendo com tudo isso. E eu tenho certeza que vocês também não. Tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro também não queria ter passado por tudo isso. Porque o espírito conservador é o quê? Nós queremos, no final das contas, trabalhar, ter a nossa família, nossa comunhão com Deus, construir nossa propriedade, deixar a nossa herança e que o Estado não enche o nosso saco. Então, por muito tempo, nós ficamos focados nisso, em construir, enquanto os outros que não trabalhavam, a vagabundagem, foi focado em tomar todos os espaços. Então a gente precisa correr atrás agora. E embaixo nós temos 2 grandes atores da esquerda. O primeiro deles é o Lenin, que foi um dos maiores genocidas da história da humanidade e também um dos grandes gênios estrategistas da esquerda. Até hoje ele é louvado, a gente vê no Congresso fazendo homenagens a ele, à esquerda. E o Lenin, ele certa vez disse o seguinte: uma minoria organizada sempre vai dominar a maioria desorganizada. Então nós que somos conservadores cristãos e somos a maioria, nós estamos sendo dominados por uma minoria que é muito organizada e que tem uma estrutura gigante que foi montada com o dinheiro que eles roubaram de nós. E que foi construída essa estrutura durante quase um século. Há pouco tempo aí, eu acho que, eu não sei a data ao certo agora, mas a gente está chegando a quase 100 anos do Partido Comunista Brasileiro. Então há 100 anos que eles estão fazendo algo que a gente ainda não tem. Nós não temos sequer um partido conservador, eles já estão comemorando 100 anos do partido deles. Então vocês veem, essa mega estrutura, toda essa lapidação de estratégia deles, levou eles a terem todo esse controle sobre a sociedade. E por isso, não, pode voltar para nós? E por último, Antônio Gramsci, tá? O Antônio Gramsci, ele é um filósofo italiano, fundador do Partido Comunista Italiano, e ele elaborou uma estratégia diferente de atuação da esquerda. Se vocês repararem nas primeiras tentativas de implantar o marxismo, o comunismo na sociedade, elas eram por meio das armas. Foi isso que aconteceu na Rússia comunista, na China comunista, em Cuba, é isso que nós vemos acontecer na Venezuela, na Coreia do Norte. Era uma estratégia que basicamente funcionava da seguinte forma: se forçava as pessoas a seguirem uma ideia, até que aquela ideia se tornasse uma ideia hegemônica, ou seja, se estabelecia uma hegemonia por meio da força,
e depois se chegava ao poder. Só que eles perceberam, né, dentro desse processo da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, eles perceberam que isso era um processo muito traumático. Porque, imagina, né, o Júlio está lá com a família dele, constrói toda uma propriedade, os pais deles trabalharam, deixaram uma herança para ele, e daqui a pouco bate o comunista na porta dele e diz o seguinte: olha, todo o suor que tu teve, que teus pais tiveram, a herança que deixaram para ti, agora não é mais tua. Foi abolida a propriedade privada. E se tu falar alguma coisa, a gente está aqui com a nossa milícia paramilitar, com o exército, tal. O Júlio, naquele primeiro momento, não ia ter o que fazer, né? Se ele tivesse desarmado, porque eles já iam ter feito isso antes com ele ia ter que aceitar calado. Só que ao longo do tempo, o Júlio não ia aceitar, ele ia se revoltar e encontrar outras pessoas que estavam no mesmo processo que ele, e ia virar guerra civil atrás de guerra civil. Então, o Antônio Gramsci, ele inverteu esse processo, ele muda essa estratégia. Ao invés de tentar chegar ao poder primeiro pelas armas e depois estabelecer uma hegemonia de pensamento, ele inverte, se tenta primeiro estabelecer a hegemonia de pensamento e então se chega ao poder sem nenhuma barreira. Foi isso que aconteceu no Brasil. Aqui no Brasil nós somos o laboratório perfeito do marxismo cultural. Eles tomaram todos os espaços, e o que a gente diz, o que a gente quer dizer, qual o principal fim do marxismo cultural, o principal objetivo da tomada de espaços, é tomar tudo aquilo que forma como as pessoas vão pensar. A mídia, o jornal, o cinema, os livros, o teatro, a música, todo aquilo que dá os estímulos para formar como as pessoas pensam. Então o Gramsci, ele falou uma vez o seguinte: nós vamos fazer com que todas as pessoas sejam socialistas, sem que elas sequer saibam o que é o socialismo. E vai dizer que não é isso que aconteceu no Brasil. Nós brasileiros, por mais que tenhamos um espírito que tende ao conservadorismo, nós começamos a olhar para o Estado como um pai, nós começamos a terceirizar a culpa, nós começamos a achar que era tudo culpa dos outros e nós éramos coitadinhos, né? Então é meio que natural, até a gente percebe isso dentro do meio conservador ainda, pessoas que ainda estão presas neste tipo de pensamento por conta da estratégia da esquerda, de subversão da mente do brasileiro. Quando o FHC passa a faixa presidencial para o Lula, não é que ali o brasileiro estava sendo passado para trás, ali já tinha acontecido todo esse processo de subversão, né? Então quando a pessoa ia lá assistir uma notícia, ela não tinha internet naquela época, ela ia assistir uma notícia, era toda uma estratégia comunista para noticiar aquilo para ela, era manipulado. A música que ela ia ouvir, a peça de teatro, o cinema, o filme, Hollywood, tudo estimulando ela a começar a pensar como eles queriam. E é algo que a gente não percebe. Não é com uma arma na nossa cabeça, né? Ninguém botou uma arma na cabeça das pessoas para que votassem no Lula, embora a gente não possa confiar nas urnas. As pessoas foram lá e votaram porque já tinham passado por um processo de subversão. Pode passar para nós? Então a gente tem essas duas estratégias claras, né? Armas versus cultura. Tem essa mudança de chave na estratégia da esquerda. E fica claro por que aconteceu esse processo. Pode passar mais uma vez? Vocês conhecem essa pessoa? A Dilma, nessa imagem, como o Alan dos Santos falou muito bem, ela era uma terrorista, né? O grupo guerrilheiro dela matou o soldado Mário Cosel Filho. Esposa da Dilma, sequestrou avião, luta armada. Como que a Dilma se tornou presidente do Brasil? Como que esse processo aconteceu? Como nós permitimos que isso acontecesse? Pode passar para nós? Miriam Leitão, fichada no DOPS. Como que a Miriam Leitão, fichada no DOPS, acusada de andar por aí assaltando bancos, à mão armada, pode passar mais uma vez? Como ela se tornou uma grande jornalista falando para milhões e milhões de pessoas, posando como uma autoridade? Pode passar mais uma vez? Zé Dirceu, né? Ou talvez o Daniel, como o presidente Jair Bolsonaro trouxe as informações. O Zé Dirceu, ele era um agente cubano, fez plástica, trocou de nome, voltou para o Brasil, né? Como ele se tornou a grande cabeça da esquerda, se tornou ministro da Casa Civil. Depois, nós temos ali a imagem do Teatro das Tesouras, né? Por muito e muito tempo, o brasileiro acreditou que o Lula
era a opção da esquerda, o FHC era da direita, PSDB e PT eram inimigos, só que no final das contas eles sempre estiveram juntos. Então se vocês derem um Google e pesquisarem, bota lá Lula FHC antigamente, velhos tempos, vocês vão ver eles desde novinhos juntos, trabalhando abraçados. O que é a estratégia do Teatro das Tesouras? Em frente às câmeras, eles posavam de inimigos, eles posavam que eram rivais, para aparecer para as pessoas que elas tinham opção. Então eu crio o meu partido, né? O Júlio cria o dele, o Júnior cria o dele, a Renata cria o partido dela, e no final das contas, a gente está junto atrás das câmeras, só que em frente às câmeras a gente faz um grande teatro, a gente combina as coisas. Então quando o eleitor ia lá na urna votar, já com toda a mentalidade subvertida pelo imaginário, pelos meios de manipulação das pessoas, ainda assim quando ele ia votar ele ainda acreditava que tinha opção, mas no final das contas ele não tinha opção nenhuma, porque ele estava votando no mesmo grupo político, que atrás das câmeras estavam abraçados. Então ali nós temos a imagem, né, do coroamento, Lula recebendo a faixa presidencial do FHC, o coroamento da estratégia, rindo da cara do povo brasileiro. Pode passar para nós? Então pessoal, a gente vê claramente essa mudança de estratégia, eles tomam todos os espaços, eles tomam a cultura e eles largam as armas. Lá em 64, quando os militares começam a combater o comunismo, qual é o tipo de estratégia que eles estavam combatendo? A luta armada. Eles não perceberam essa mudança de estratégia, que a esquerda largou as armas, começou a tomar as escolas, universidades, cinema, teatro, a mídia, e começou a manipular as pessoas por aí. Foi aí que nós perdemos muito, e nós brasileiros não podemos só culpar os militares de não terem percebido isso, porque nós também não fizemos nada. Era da nossa conta, nós tínhamos que estar em cima, nós tínhamos que estar dando ouvidos, por exemplo, para o professor Olavo de Carvalho, que denunciava isso. Como que nós podemos mudar tudo isso? Volta para nós. O Zé Dirceu, há pouco tempo perguntaram para ele, Dirceu, a gente sabe que, embora a direita tenha eleito um presidente, eles não continuam no poder, né? A esquerda continua no poder, eles têm todo o resto da sociedade, mas a gente vê que a gente está perdendo o poder, a gente está perdendo essa força na sociedade. Começam a ter jornais como Terça Livre, começam a acontecer congressos conservadores como esse. Como que a gente pode retomar aquela força que nós tínhamos antes? E aí o Dirceu respondeu 3 coisas: trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. Porque ele entende a importância disso aqui que vocês estão fazendo hoje, de nós nos encontrarmos pessoalmente, de nós aprendermos cada vez mais e de nós estarmos preparados para essa luta. A esquerda fez isso. Durante 60 anos, ela plantou para poder colher todo esse projeto deles. O que acontece com os conservadores hoje, de um modo geral? Nós não plantamos e estamos tentando colher. Graças a Deus, e obviamente por uma intervenção divina, nós conseguimos colocar um presidente Jair Bolsonaro lá, mas a gente não plantou isso. Se vocês forem analisar, a gente não estruturou uma base, a gente não fez esse processo, foi realmente uma intervenção divina para que a gente tivesse um presidente hoje conservador, sem ter plantado isso. Só que a gente não pode mais permitir que isso aconteça, a gente precisa começar a plantar. Por isso que congressos como esse são fundamentais. Pode passar para nós? Aqui é só um pouquinho de toda essa estrutura que a esquerda tem. Aqui é só um pouquinho de toda a estratégia que a esquerda tem, né? Só um pouquinho dessa estrutura. Então eles criaram várias faces de partidos para fingir que tinham uma oposição e que vocês tinham opção. Nós temos ali o comunismo com o descolado, o PSDB, o comunismo com o oprimido, o PT, o comunismo com o descolado, o PMDB, o comunismo com o comunismo, o PCdoB, o comunismo com a diversidade, o PSOL, o comunismo com o ambientalismo, a Rede. Ou seja, tem para todos os gostos, né? E aí todo mundo acha que tem opção, que está votando em um partido diferente. E aqui nós vemos dentro da estrutura social, tudo que eles construíram. Aqui é só um pouquinho, né? Dentro da educação, dentro dos direitos humanos, sindicatos, o Teatro das Tesouras, na militância, feminismo, dentro da militância rural da esquerda. Nós não temos, pessoal, um único partido. Olha quantos partidos eles têm. Nós não temos
um, dois, três movimentos, bem dizer, bem organizados no Brasil inteiro. As coisas recém estão começando. Então, quando a gente se depara com essa mega estrutura deles, é óbvio que a gente vai perder muito, a gente vai tomar muito pau. E é isso que tem acontecido ainda. A gente vê, por exemplo, o Alan dos Santos aqui, exilado. Por quê? Porque ele não tem força, a gente não consegue ser uma base para ele. Por que o presidente Jair Bolsonaro, às vezes as pessoas cobram ele? O Bolsonaro tinha que ser mais corajoso, ele tinha que fazer isso, ele tinha que fazer aquilo, por que ele não faz? Infelizmente ele não tem uma base como a esquerda tem. Vocês acham que se o Bolsonaro fizesse o que muitas pessoas esperavam no 7 de setembro, o que aconteceria sem ter uma base? A esquerda tem uma base gigantesca para defender eles, para fazer todo esse trabalho 100% do tempo. Então, uma das grandes missões que nós temos a longo prazo é começar a construir essa base, é começar a plantar para poder colher lá na frente. Vai levar tempo. Passa para nós. Mas, com toda essa estrutura, com toda essa tomada do imaginário do brasileiro, com toda essa lavagem cerebral que eles fizeram, por que eles não conseguiram se manter no poder? Tem alguns elementos que eu considero que foram cruciais. Claro, uma intervenção divina, mas também a internet. A internet, ela quebrou o monopólio da grande mídia. Antes, tudo que chegava até nós era manipulado antes pela grande mídia. Vocês lembram o caso do Dr. Enéas? O Dr. Enéas, embora a gente tenha algumas discordâncias em algumas áreas, ele era um gênio. Mas qual foi a imagem que chegou na casa das pessoas para os brasileiros? De um louco, de um doido que não tinha controle emocional, que gritava. Por quê? Porque antes de ir até vocês, a grande mídia fazia uma manipulação e não deixava com que as pessoas conhecessem o verdadeiro Dr. Enéas. O que aconteceria com o presidente Jair Bolsonaro? O que aconteceria com o professor Olavo de Carvalho se eles não tivessem a internet ao alcance deles? O Dr. Enéas chegou a pegar um tempo da internet, mas ainda não era o auge, não tinha todo esse acesso à informação que nós conseguimos ter hoje. O professor Olavo, nos anos 90, ele começou a debater com a pseudo-classe intelectual da esquerda, porque essa também foi uma estratégia da esquerda. Eles acabaram com toda a alta cultura da nossa sociedade, e no lugar da alta cultura eles colocaram pessoas que fingiam ser músicos, fingiam ser professores, fingiam ser intelectuais, e jogaram a nossa cultura lá embaixo, no chão, de uma forma rasteira. Basta olhar para a degradação da música que a gente vê, claramente como a música foi caindo num abismo. E o professor Olavo começou a denunciar isso, começou a ir nesses debates e começou a mostrar que eles não eram intelectuais coisa nenhuma, que eles estavam só fingindo. Ele começou a desmascarar essas pessoas. E aí a classe falante, a grande mídia percebeu que, olha, com esse velho não dá para meter, porque ele vem para acabar com a gente. Então eles fizeram um acordo, olha, sobre Olavo de Carvalho não se fala mais. E antes da internet era assim, se a grande mídia não falasse de alguém, era como se essa pessoa não existisse. Graças a Deus o professor Olavo de Carvalho conseguiu explorar muito bem a internet, foi um dos precursores na questão do marketing digital, fez muito bem, chegou na casa desde a classe alta, a classe baixa, conseguindo conversar com uma linguagem simples com todos os brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro, se nós não tivéssemos a internet, qual a imagem que ficaria do Bolsonaro? Talvez a imagem lá do CQC, que era um programa de TV que manipulava tudo que ele falava. Teve uma vez que o CQC teve a cara de pau, isso na verdade foi até criminoso o que eles fizeram, Eles pegaram uma entrevista com o Bolsonaro, eu não lembro o que perguntaram para ele, e ele respondeu que se acontecesse aquilo, ele botaria o filho dele para morar fora de casa, talvez sobre drogas, e editaram isso, e aí foi ao ar uma pergunta assim, Bolsonaro, se o seu filho namorasse uma negra, o que o senhor faria? E aí eles editaram e a resposta ficou, eu botaria ele para fora de casa. Foi essa a entrevista que foi ao ar. Ou seja, se não tivesse a internet para a gente ver a edição completa, a gente ficaria só com esse retrato da manipulação. E foi assim, dentro dessa estratégia do marxismo cultural, que eles manipularam tudo que chegou até nós. Tudo. Desde a história do Brasil. O brasileiro hoje, e nós conservadores temos essa missão, nós precisamos conhecer um pouco da história do nosso próprio Brasil. Porque a história que está retratada nos livros, que foi retratada nos filmes, que foi retratada nas novelas,
não é a história do Brasil. Dom João VI não era só um comedor de asinhas de frango. Dom Pedro I não era um mulherengo, só um mulherengo. O que eles fizeram? Eles pegaram todos aqueles erros que todos nós temos os nossos defeitos, e eles aumentaram esses defeitos dos personagens históricos do Brasil. E aqueles acertos, aqueles fatos históricos, aqueles atos que marcaram a nossa história, eles ocultaram. Ou seja, quem deveria servir de um modelo para nós brasileiros, se transformaram, ou foram esquecidos, ou se transformaram em personagens cômicos. Olha as meninas hoje, o que serviu de modelo para as adolescentes, para as jovens? Anitta, né? Esse é o modelo que muitas adolescentes têm hoje, ou Felipe Neto. Por quê? Porque faltam referências de verdadeiros heróis. Olha o que foi Princesa Isabel, é aquela que diz que se 1000 coroas tivesse, 1000 coroas daria para libertar os escravos. Essa deveria ser a mulher que as nossas adolescentes, que as nossas jovens deveriam tomar como modelo, mas eles fizeram, o processo de subversão deles, de manipulação, foi tão grande, que o brasileiro, nós mesmos conservadores, não conhecemos a nossa própria história. Quem aqui sabe se já teve um partido conservador no Brasil? Já teve. Os Saquaremas foi um partido conservador da época do Império, e que todos os atos para tentar libertar os escravos partiram deles. Nós temos um modelo de partido conservador, nós temos uma história de grupo conservador a ser seguida, mas os próprios grupos conservadores não sabem disso. Por quê? Porque não estudam a sua própria história. Então nós precisamos fazer um resgate, não só dos valores, mas da própria origem do nosso povo. Falta isso hoje, porque eles manipularam tudo. Então nós precisamos nos reconectar com as nossas raízes, para saber o destino que a nossa nação tem, qual é a vocação do nosso país. E o Olavo falava muito isso, o brasileiro está perdido no tempo e no espaço, ele não sabe de onde veio, não conhece sua história, e portanto não sabe para onde vai. Então ele fica à disposição para seguir qualquer destino que é dado a ele. O que nós temos aqui? Para finalizar com esses dois personagens que eu acho que são históricos. E aí eu acho que entra a questão do tema da minha palestra, a missão dos conservadores para 2022. Eu acho que nós temos uma missão, pelo menos duas missões, uma delas, sim, tem que ser visando mais o curto prazo, que é 2022, e outra missão visando o longo prazo. Nós não podemos cometer o erro, e isso também é uma estratégia da esquerda, de nos prender na luta diária. Eles querem que a gente fique preso na notícia do dia, na hashtag do Twitter, nas pautas do dia, e não construa nada a longo prazo. Só que, claro, ao mesmo tempo, nós também não podemos cometer o erro de ficar estudando, de ficar só nos preparando, enquanto a esquerda está em Brasília passando o aborto, enquanto a esquerda está em Brasília acabando com a nossa liberdade de expressão. Então é necessário que a gente tenha a noção de um equilíbrio entre os trabalhos. É necessário fazer um trabalho a longo prazo, e aí nós temos como maior símbolo desse trabalho o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho não é só os livros que ele escreveu, não foram só as obras filosóficas, que só elas já teriam um valor histórico imensurável, não é só os debates, os comentários políticos polêmicos dele, é toda uma herança dentro dessa luta que ele deixa para nós. Quem aqui acompanha o Bernardo? Quem aqui acompanha o Terça Livre? Quem aqui acompanha o Brasil Sem Medo? O Brasil Paralelo? Quem vê os filmes da Invem Filmes? Quem lê os livros que estão circulando hoje no Brasil? Isso tudo é feito por alunos do Olavo. E esses alunos do Olavo já despertaram milhões e milhões de outras mentes, que assim por diante vão levando essa sementinha, e lá na frente a gente vai conseguir ter uma massa cada vez mais consciente. Então o professor Olavo de Carvalho pode ter nos deixado esse ano, mas o trabalho dele eu tenho certeza que vai ficar para os próximos séculos, e ele, para mim, é o maior símbolo dessa luta a longo prazo, e desse olhar que nós temos que ter, não só na luta do momento, mas lá na frente. Então congressos como esse, movimentos como o que vocês estão organizando, eles não podem ter exclusivamente um trabalho de militância do dia, eles precisam ter um plano a longo prazo, para que daqui 10, 15, 20 anos, a gente não coloque um presidente conservador novamente lá, que muitas vezes tenha que ficar de mãos atadas, porque não tem uma base
para defender e para dar apoio para ele. Hoje o que o presidente Jair Bolsonaro tem é só o povo brasileiro. Ele não tem CNPJ, ele não tem ONG, ele não tem estrutura, ele não tem nada para defender ele. Só tem o povo. Só que o povo, lembre do que eu falei lá no início do Lenin, né? Uma minoria organizada sempre vai dominar a maioria desorganizada. Não adianta o presidente Jair Bolsonaro ter o povo brasileiro do lado dele, ter a maioria, se esse povo não tiver o mínimo de organização. Se cada um quiser fazer as coisas como dá na cabeça. E é isso que a gente vê hoje acontecendo. Manifestações que são feitas a toque de caixa. Não, porque a gente tem que ir para Brasília amanhã, porque senão o Brasil vai acabar. Aí chega lá, não acontece nada, ninguém faz nada, tudo uma desorganização, não tem uma pauta, não tem nada. Por que acontece isso? Porque não tem a mínima estrutura para que isso seja feito. Né? A gente não tem nada de preparação. Então, o Olavo ele tem que ser tomado como esse modelo, né, a longo prazo, de construir as coisas sem pressa, para que daqui 10, 15 anos, a gente não passe pelos mesmos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, essa é uma missão que cada um de vocês tem. Cultivar um trabalho a longo prazo, seja dentro de um grupo conservador, ou seja dentro da casa de vocês. Eu gosto muito de um livro do Jordan Peterson, que são 12 regras para a vida, e na 6ª regra dele, ele fala o seguinte: antes de querer transformar o mundo, arrume a sua cama. E eu acho que nós conservadores, muitas vezes, estamos ignorando essa regra, porque a gente acaba caindo numa estratégia da esquerda, porque Brasília, ela foi construída para criar essa distância do povo. Vocês aqui no Goiás não são tão distantes de Brasília, mas a grande maioria dos outros estados é uma distância absurda, né? Geograficamente falando, inclusive, é muito difícil ir para Brasília, os voos são caros, foi construída dentro de um plano cartesiano. Brasília, se vocês pesquisarem, é uma arquitetura comunista, foi feito para isso. Imaginem se o STF, se os ministros do STF fizessem tudo o que fazem, e o STF fosse no Rio de Janeiro, fosse em São Paulo. Então foi tudo muito bem pensado dentro dessa estratégia deles. E ao mesmo tempo eles incutem na cabeça do brasileiro uma luta abstrata, que é distante. Ou seja, a gente vê muitos brasileiros hoje dizendo assim: não, porque eu vou salvar o Brasil, eu vou salvar Brasília, nós vamos transformar Brasília, vamos tirar aqueles corruptos de lá. Só que eles se esquecem de olhar para aquilo que está ao redor deles, para aquilo que está ao alcance deles, que é dentro da sua casa. Às vezes o cara está numa luta assim: não, porque eu vou para Brasília, eu vou ficar acampado lá, já estou com a minha bandeira, e o filho dele está escutando a Anitta, o filho dele está ouvindo Felipe Neto, e ele não consegue olhar para aquilo que está do lado dele, ele não consegue olhar para a comunidade do bairro dele, ele não consegue olhar dentro da igreja dele, quando isso é o que realmente está ao alcance. Então Brasília, ela já foi feita para causar esse efeito, essa distância, e botar as pessoas dentro desse círculo que não leva a nada muitas vezes. Eu não estou dizendo que temos que abandonar as pautas de Brasília, nós temos que fiscalizar, que pressionar, mas antes disso nós temos que arrumar a nossa própria cama. Os jovens revolucionários que caem muitas vezes nessa, né? Então a gente não pode se comportar como eles. Tu vê lá o sujeito com 30 anos, não trabalha, não paga os seus boletos, não consegue se sustentar, morando com os pais, e ele acha que ele vai transformar o mundo, que ele vai dizer como todos devem ser. Por quê? Porque ele tem esse fator revolucionário de estar totalmente manipulado, totalmente limitado dentro de uma bolha. Nós conservadores não podemos cometer esse erro. Eu vejo acontecer muito dentro dos grupos conservadores. Então essa é a luta que vocês precisam travar, dentro da casa de vocês a longo prazo, dentro dos grupos conservadores. Quanto mais vocês se reunirem com outras pessoas que enfrentam os mesmos problemas, mais força vocês vão ter. Às vezes parece assim: pô, estou cansado, trabalhei o dia todo, vou lá me reunir com 5, 6 para falar sobre isso. É importante, gente, é importante essa reunião presencial. A internet nos facilitou muitas coisas, mas nada substitui o encontro presencial, o contato físico, a relação humana. A gente não pode perder isso. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, para mim, ele serve então como um símbolo da luta mais imediata, que é a luta para enfrentar esse sistema atual, para impedir o avanço do comunismo, para impedir que o Brasil se torne uma Venezuela, ou se torne ainda pior, uma Nicarágua. A gente viu o que aconteceu com o Ortega. A história nos mostra que sempre que a esquerda perde o poder e ela consegue retomar, ela volta para nunca mais sair do poder. A gente viu isso acontecendo lá. O Ortega, ele perde o poder,
ele fica, eu acho que cerca de 10 a 15 anos fora, e quando ele retoma o poder, ele vem para nunca mais sair. De 2007 para cá, todos os protestos que tiveram contra ele foram 100, 120, 150 mortos. Cada um que se levantou para falar um ai contra o governo dele foi morto. Sabe o que aconteceu com o Terça Livre? De acabar a empresa, do Alan ser exilado. O Alan ainda conseguiu se exilar. O que aconteceu com o Terça Livre, se a esquerda voltar aqui no Brasil, vai ser o destino de qualquer um que tenha o mínimo de alcance na internet. Ou vai ser morto, ou vai ser preso. E eu não estou falando isso aqui para vocês porque, eu quero causar um sentimento, uma comoção em vocês. Eu estou sendo sincero. Eu sei muito bem disso, e o pessoal dos nossos de Brasília, que são influenciadores, nós estamos com a corda no pescoço. Porque se o presidente Jair Bolsonaro, por uma fraude eleitoral, ou por quer que seja, não for reeleito, e a esquerda voltar, ninguém mais vai poder falar em cristianismo, ninguém mais vai poder, o Bernardo não vai poder fazer as palestras dele, a gente não vai ter canais como o do Gustavo Gayer, tudo isso vai acabar. E aí eles vão vir para não deixar pedra sobre pedra. Então é muito urgente essa luta, é questão de sobrevivência para eles, que precisam retomar todo o sistema, precisam retomar a mamata, e é questão de sobrevivência para nós, das nossas famílias, das nossas liberdades do nosso país. Então a luta é muito urgente também. Então não percam o olhar a longo prazo, mas também não percam essas batalhas do momento. Como é que nós podemos lutar as batalhas do momento? Não adianta cair na ideia de que, ficar pensando, que vai ter uma intervenção militar, que as Forças Armadas isso, aquilo, isso não está ao nosso alcance. Quem aqui controla as Forças Armadas? Ninguém de nós. Então não adianta a gente ficar perdendo muito tempo com isso. É orar para Deus, pedir que Ele esteja no rumo do nosso país. Mas tem coisas que cada um de vocês podem fazer e que podem ser decisivas para esse ano, que é fazer essa luta local, essa luta dentro de casa, essa luta com as pessoas próximas de vocês. Esse ano, pessoal, é o ano em que nós vamos ter que ser militantes 100% do tempo. Dentro de casa, na igreja, na faculdade, na universidade, no trabalho. Eu sei que é chato isso, mas vocês vão ter que ser, este ano, aquele chato do grupo de WhatsApp da família que fica enchendo o saco e desmascarando a esquerda. Vocês vão ter que ser o chato do churrasco. Vocês vão ter que estragar o churrasco de família. E vão mesmo, porque é uma questão de sobrevivência. Vocês amam as pessoas que estão lá. Só que as pessoas que estão lá, às vezes, ainda não acordaram. Ainda estão sendo manipuladas. Então, vocês têm um dever de abrir os olhos dessas pessoas. Então, sejam sim os chatos e não se preocupem com isso. Outra coisa, ninguém que está aqui dentro é perfeito. Eu não sou perfeito. O presidente Jair Bolsonaro não é perfeito, o professor Olavo de Carvalho não é perfeito, vocês não são perfeitos. Então nós temos que deixar um pouquinho as diferenças de lado esse ano e focar em algo que está acima de todos nós, que é o nosso Brasil, que é o futuro das nossas famílias. Se a gente ficar olhando só para os defeitos uns dos outros, a gente nunca vai conseguir ter uma direita forte, estruturada e capaz de fazer frente à esquerda. O Reagan, que foi o maior presidente da história americana, ao meu ver, ele uma certa vez falou o seguinte: se você concorda comigo 80% do tempo, você é um aliado, você não é 20% um inimigo. E infelizmente eu vejo acontecer isso hoje dentro dos grupos conservadores. Os movimentos, os grupos de estudo ou de militância, eles não vão para frente, porque as pessoas estão mais preocupadas com os defeitos daqueles que estão ali, do que focadas no objetivo. Eu não vou ir, isso acontece muito em cidade pequena. Eu não vou ir porque o fulaninho é isso, isso e aquilo. Eu não vou ir porque aquele é muito grosso. Eu não vou ir. No final das contas, se for assim, a gente nunca vai ter uma unidade, nunca vai fazer frente à esquerda, porque eles estão unidos. Eles lavam roupa suja atrás das câmeras, mas em frente às câmeras, na hora de trabalhar, eles trabalham juntos para destruir o nosso Brasil. E nós vamos ter que fazer esse trabalho, de trabalharmos unidos pela defesa do país, deixando as diferenças de lado. Foquem no objetivo. O Dom Bertrand, príncipe Dom Bertrand, eu participei, até o Bernardo falou do TFP, eu participei no feriado de carnaval no IPCO, que é o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Fiquei cerca de 4 dias lá com eles. E perguntaram para o Dom Bertrand o seguinte: Dom Bertrand, o IPCO católico tradicionalista, né? Perguntaram: Dom Bertrand, o que a gente faz com os protestantes que estão ajudando nessa luta contra a revolucionária? Aí o Dom Bertrand sabiamente se levantou, pegou o microfone e falou assim: olha, se tem um incêndio e as pessoas estão carregando, se tem um incêndio, quem está carregando o balde com água é um aliado.
Infelizmente, a direita não está com essa percepção ainda. Quem está com o mesmo objetivo, quem está lutando, por mais que discorde nos meios de ação, tem que ser considerado um aliado nesse momento, senão vai cair todo mundo no mesmo buraco. Esqueçam essas tretinhas de internet, esqueçam essas tretinhas de Twitter, isso não vai levar a nada, tá? Então a minha mensagem para vocês é essa: a longo prazo, construir uma união no local, com movimento, com grupo, não se deixando levar só por o que acontece em Brasília. Foquem na política e naquilo que está ao alcance de vocês. A curto prazo, trabalhem 100% do tempo como militantes. Se vocês não conseguirem convencer as pessoas que são próximas a vocês, se vocês não conseguirem convencer um parente, um filho, um amigo, você não conseguir convencer mais ninguém. Mais ninguém. Então, tomem isso como uma missão para vocês. E aí, a dica que eu dou é a seguinte: o sistema de crença das pessoas, ele não é moldado primeiro pela razão, mas sim pela emoção. Então não adianta tu querer chegar lá e cagar tese e querer dar toda uma doutrina do que é o globalismo, do que é o comunismo para a pessoa. Num primeiro momento, tu tem que trabalhar com a emoção dela. Porque se tu tentar racionalizar demais, tentar bater de frente com o sistema de crenças dela, ela vai se fechar e não vai querer te ouvir mais. Eu tenho uma tia que tem um coração enorme, mas por uma manipulação, por uma ignorância, não no sentido pejorativo, mas por o fato de ignorar coisas que ela deveria saber para tomar uma posição política, ela acredita no PT, ela acredita que o Lula é o pai dos pobres. Se eu bater de frente com o sistema de crenças dela, ela entra no modo defensivo e ela nem vai me ouvir mais, porque ela vai defender aquela posição dela até o fim. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter estratégia de conseguir contornar isso. Eu percebi que ela gosta muito do trabalho social, o trabalho de restauração das crianças e tudo mais. O que eu estou apresentando aos pouquinhos para ela? A escola cívico-militar, como funcionava. Eu puxo aquela memória do passado dela e digo assim: tia, mas não era bom quando tinha as aulas de cívico-moral lá atrás, na tua escola? Não era melhor antes? Ah, era. Então olha esse projeto. Eu não estou falando do Bolsonaro, eu não estou falando contra o Lula, mas aos pouquinhos eu vou plantando uma semente ali. E vocês vão ter que ter esse jogo de cintura de perceber com quem vocês estão falando. É óbvio que se for um militante esquerdista consciente, que está ali para subverter tudo, vocês não vão perder tempo com ele. Só, claro, se tiver uma plateia. Muito obrigado a todos e estou à disposição para ajudá-los.